Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês, de volta ao nosso curso de gramática. Vamos falar agora sobre regência nominal. Falamos sobre regência verbal, vamos falar um pouquinho sobre regência nominal. São termos que precisam de complementos preposicionados ou não, e dependendo da preposição, nós estabelecemos o sentido das relações. Vamos dar uma olhadinha nisso daí para a gente entender a partir de conceitos. Então vejam só, primeiro, o que a gente constrói como regência nominal? É o nome da relação entre o nome, tá bom? Que é o que, pessoal? Substantivo, adjetivo ou advérbio. Porque são termos que podem precisar que são regidos por uma preposição, tá bom? Ou seja, eles podem pedir um complemento, tá? A relação é intermediada pela preposição. Então, às vezes, eu preciso de um complemento para o meu adjetivo, para o meu advérbio, para o meu substantivo, de um termo preposicionado. Ele pede um complemento com preposição. Então, é por isso que a gente chama de nominal. Se não é verbal, é nominal. Olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. É bacharel em direito. Pessoal, se ele é bacharel em algo. Então, perceba aqui a preposição. Ó, tenho aversão à altitude. Quem tem aversão a algo. Então, veja que ele é bacharel em, olha o adjetivo. Aqui ele tem aversão a algo, tá? Falou assim, é preciso ter amor à vida. Nesse caso, quem tem amor, né? Falou, lembre-se que o verbo vai fazer parte. Ele tem amor a alguma coisa. Fico feliz por você, minha gente. Quem fica feliz por algo, por alguém. E quero sempre estar junto a ti. Quem está junto a alguém, está junto a algo. Tá? Então, é um outro elemento, é uma outra estrutura pedindo. Mas você veja que ele ainda continua ligado à estrutura verbal. Porém, é o complemento que está pedindo o quê? Complemento? Não, né? Falou assim, na verdade, é o termo associado que está pedindo a presença de um complemento preposicionado. Olha só aqui o complemento preposicionado, tá? Que é o que ele fala dentro desse contexto e que ali nós entendemos assim, ó. Em direito, a altitude, a vida, por você e a ti, tá? São os termos que foram preposicionados em função aos elementos anteriores, tá bom? Então, vou até retirar isso daqui, que é para que fique claro ali a estrutura do que nós falamos. Voltando para a minha caneta vermelha e vamos para frente. Muito bem, gente, olha só. Vamos compreender aqui o que eu estou escrevendo para vocês. Eu disse o seguinte, que ao estudar a regência de um verbo, entende-se praticamente a regência do nome cognato, ou seja, daquele que veio da mesma raiz, tá? Veja só, é o caso do verbo necessitar que você tem aqui embaixo. Pessoal, a gente diz que quem necessita, tá? Quem necessita de algo. Não é assim? Então vejam que o verbo necessitar pede a preposição. Agora, quando eu tenho necessidade, perceba que eu diria o seguinte, que quem tem necessidade tem necessidade de algo também. Então perceba que nesse caso a mesma estrutura pediu. Tá? A mesma referência justificou a existência da preposição para os dois. Então, isso daí é muito comum acontecer. Você, principalmente na transformação de um verbo para uma outra estrutura nominal, ele acaba preservando a mesma relação preposicional. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, olha, nessa estrutura para a gente ver como é que funciona. Veja,
você vai colocar se for necessário. Então, olha só, este programa é acessível a todos os usuários. Pessoal, tudo que é acessível a alguém. Então, a todos, tá? Depois, este processo é análogo ao outro. Pessoal, tudo que é análogo a. Meu escritório é contíguo. Pessoal, se é contíguo, fica ao lado. Então, é contíguo ao seu. Ela parecia descontente a crítica recebida. Então, ela ficou descontente. Quem fica descontente com. Depois, estamos habituados a falar da vida alheia. Quem está habituado a. Sua educação é incompatível ao ambiente. Se ela é incompatível com. Depois, a esposa era liberal, o marido, vejam, ela pode ser liberal com ou para com. Qual que é a diferença? Quando ela é liberal com o marido, os dois juntos são liberais. Quando ela é liberal para com o marido é o alvo da liberalidade dela. Ela é permissiva que ele apronte as deles. Tá? Então, são duas informações diferentes que a regência pode exigir aí nesse caso. Tá? Depois, este produto agrícola é nocivo, tudo que é nocivo a alguém. Se são animais, então é nocivo aos animais. Muitos cantores são versados. Quem é versado, pessoal, tem versatilidade. E versatilidade é sempre em. Então, ele é versado em música. E o tribunal está situado, pessoal, tudo que está situado, é sempre o quê? Em algum lugar. Isso significa que se é a Avenida 23 de Maio, eu tenho que dizer na. A minha preposição é o N dentro desse contexto. Tá? Eu tenho de ficar atento a isso. Agora eu quero mostrar uma curiosidade a vocês. Como é que às vezes a gente sabe a origem de algumas preposições, até de palavras que não são assim tão comuns no nosso vocabulário? E elas saem naturalmente. Eu vou mostrar. Quem é acessível a. Tudo que é análogo a. Tá? Tudo que está descontente com, está habituado a, é incompatível com. Perceberam? Falou assim, mas é sempre assim? Falou, não é sempre assim. Falou assim, mas a origem das preposições que deram a largada para o emprego das preposições eram justamente essas relações existentes com as palavras, com os verbos e com os nomes. Tá? É lógico que como elas mantiveram sentido depois, tá? Falou assim, elas foram emprestadas para outras palavras e outros verbos. E ao acontecer isso, a gente vai ver, como nos outros casos que eu não marquei ali, a presença de preposições que não são decorrentes da palavra. Tá? Elas guardaram seu próprio sentido e a partir daí, como guardaram o próprio sentido, elas foram atribuindo isso a outros verbos. Mas é só uma curiosidade para você saber de onde vêm algumas delas. Tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos aprender agora alguns erros que são comuns, tá? Que eu recolhi aí para vocês, porque eu achei interessante, que são o quê? Erros de regência. Ó, estamos na era da TV a cores. Não, pessoal. A TV, ela é colorida, então ela é em cores. Outra, né? Outro igual eu você não encontra lá, não, né? Falou outro igual a mim. Lembre-se, igual a algo, eu teria de ter a preposição. Então não pode ser. Falou assim, outro igual, mesmo que você dissesse outro igual a eu, tá? Você preposicionou o pronome pessoal do caso reto, que só funciona como sujeito, né? Então você não vai poder fazer isso. Depois, terceiro, até vimos, bacharel é bacharel em. Então você não pode se formar como bacharel de ciências.
Você é bacharel em ciência da computação. Alienado, olha só, as formas de regência do alienado. E o pessoal diz, estão todos alienados com os últimos acontecimentos. Não. Eu estou alienado dos últimos acontecimentos. Tá? O veículo está alienado a um banco. Mudou. Alienado é o quê? Fora desse mundo. Não é não? Então você está alienado, está fora desse mundo. Aqui, alienado ao banco é porque está fora do seu poder, está no poder dele. Tá? Então, eu alieno a um banco e alieno para um banco. Tá certo? Então, aqui é o que não pode acontecer. Isso daí está errado. Depois, quem é curioso de algo, é curioso sobre algo, é curioso por algo, mas nunca é curioso com algo. Tá? Então, fiquei curioso com o que aconteceu. Jamais. Fiquei curioso do que aconteceu, sobre o que aconteceu, ou curioso pelo que aconteceu. Você tem recurso de e recurso contra. Agora, você não tem recurso. Entraria com recurso. Não cabe recurso à decisão. Não. Não cabe recurso contra a decisão ou não cabe recurso da decisão. Interessante. E a gente vê muito isso daqui, até dentro dos meios jurídicos, apresentando esses erros. Vamos lá, mais uma. Acostumado, habituado, olha só. Acostumado e habituado a ou com. Fiquei acostumado de lanches, né? Pelo amor de Deus, fica até feio isso daqui. Então, há lanches na hora do almoço, fiquei acostumado com lanches. Beleza? Ansioso por, ansioso para, ansioso de, mas nunca ansioso em. Estava ansioso em conhecer, não, ansioso por conhecê-la e não em conhecê-la. Estava ansioso de ver o cometa, estava ansioso por uma nova oportunidade, estava ansioso para falar com você. Tudo bem, funcionando naturalmente, é assim que tem de ser, né? A gente tem que ficar atento a essas estruturas. O nono, compatível, vejam, é com e entre. O doador tinha sangue compatível ao da vítima? Não. É com o da vítima, ou então sangue do doador e vítima eram compatíveis entre si. Tá bom? Olha só, confiante. Quem é confiante? Confiante em algo. Eu não estou confiante da vitória. Tá? Estou confiante em vitória ou na vitória. Aí sim eu usaria a preposição. Tá bom? Vamos ver uma questãozinha aqui agora, para a gente poder fechar essa brincadeira. Ele diz o seguinte, indica onde há erro de regência. Olha, ele era intransigente nesse ponto do regulamento, que é intransigente, é verbo, tá? Intransitivo, e aí depois nesse ponto, a confiança dos soldados no chefe era inabalável, perfeita. Ele é muito apegado em bens, quem é apegado a, essa daqui está errada. Estamos fartos de tantas promessas, quem está farto de algo, está tudo certinho, tá? Ela era suspeita de ter assaltado a loja. Quem é suspeito de algo também. Então, as outras, como estão certas, não nos interessam, a gente fica com a alternativa C. E mais uma, ele coloca para a gente, ó, indique onde é erro de regência nominal. Então, vejam, ele é muito apegado em bens. Quem é apegado a algo. Estamos fartos de tantas promessas. Quem está farto pode estar farto de. Ela era suspeita de ter assaltado a loja. Né? Veja que nós queremos o erro. Ele era intransigente nesse ponto do regulamento e a confiança dos soldados com o chefe era inabalável, né? Falou, veja só aqui, ó. Tá? Ele era intransigente. É a mesma questão, só que ela está o quê? Na ordem invertida, né? Está na ordem invertida. Então, ficou a alternativa A. E vamos dar uma olhadinha nessa que foi adaptada, tá? As palavras ansioso, contemporâneo e misericordioso
regem respectivamente, porque, pessoal, quem é ansioso por algo. Tudo que é contemporâneo, eu sou contemporâneo de alguém ou de algo, tá? E é misericordioso, quem tem misericórdia com alguém. Pode ser para com alguém? Pode, tá? Mas tem que ser o quê? Com ou para com. Então, na verdade, aqui nós ficamos com a alternativa C, que é a alternativa que satisfaz essa estrutura. Tá bom? Então, gente, regência nominal é uma estrutura muito simples, principalmente por quê? Porque, como nós vimos, ela segue os padrões da mesma estrutura de pensamento do verbo. Só que é uma atenção que não se pode perder. Por quê? Porque a preposição estabelece relação de sentido. A gente, então, volta no próximo bloco com a continuidade do nosso curso de gramática.